mais curta devido ao feriado, né? Vamos começar. Hoje é aula 18, né? Vamos continuar falando um pouquinho sobre a teoria de Calderon-Zygmunt. Onde foi que paramos na aula passada? Então, vamos fazer um pouquinho da revisão. Há 2 aulas atrás, a gente falou um pouquinho sobre a transformada de Hilbert. Que era essencialmente você ver a convolução de uma função f com um núcleo singular 1 sobre πx, né? Essa convolução tem que ser tomada no sentido de valor principal, é um certo processo de limite. Tá? E a gente viu que que a transformada de Hilbert mapeava o LP no LP, para P maior do que 1, mapeava o L1 no L1 fraco. Tinha uma cota do tipo fraco 1, 1. Tá? Na aula passada, a gente começou a tentar estender as ideias usadas aqui na prova da demonstração da limitação da transformada de Hilbert, né, a ideia da decomposição em cubos e de você explorar a dualidade para uma certa classe de operadores mais gerais. E a gente acabou provando o seguinte teorema, se vocês lembram, né? Então, eu comecei aqui com um K pertencente a L2, né? Essa era a primeira coisa. Cuja transformada de Fourier era K-chapéu Xi era limitada, vou botar assim, né? Cujo gradiente de K, X fosse também limitado por uma constante do tipo. Bota desse tipo aqui, né? X diferente de 0, obviamente. Então, dadas essas 2 condições, a gente definiu o operador, digamos assim, T de F, como sendo F convolução com K. Agora, bem definido, não tem problema nenhum, porque a K, a princípio, está em L2. Muito bem. E o que a gente provou foi que nessas condições aqui, né, para 1 menor do que P, menor do que infinito, esse operador T de F é limitado em LP, né, por uma constante AP, que é uma constante que só depende do P, da dimensão N, que você está trabalhando, e dessa constante B que aparece aqui. Tá? Mas que não depende da norma L2 de K. Tá? Bem, mas isso aqui ainda não era um operador com integral singular, tendo em vista que esse K era L2. Se eu pegar uma função aqui, né, vamos dizer aqui, se eu pegar uma função f em L1, interseção LP, isso aqui está bem definido, se f tiver em L1, f convolução com K está em L2, tá em L2, pela desigualdade de Young, né? Então não tenho nenhum problema para definir esse operador dessa forma, só que se f estiver entre L1 e LP, vale essa cota, e com isso eu posso estender então esse meu operador para todo o espaço LP, uma vez que eu defini ele nesse subconjunto denso. Tá? Esse foi o primeiro teorema da aula passada, esse foi o teorema 1. O corolário desse teorema, que eu vou botar aqui como teorema 2, era que a gente podia simplificar um pouco mais. Eu podia trocar essa condição 2 aqui, tá, por uma certa condição de cancelamento. Então, eu podia considerar a condição 2', que era o seguinte, considerar um núcleo K ainda em L2, cuja transformada de Fourier seja uniformemente limitada, vai ser constante B, só que eu vou botar a condição 2', que é pedir que a integral no conjunto de x maior do que, digamos, 2y, e K de x menos y, menos K de x, a dx, que isso aqui fosse
A menor ou igual do que uma certa constante B. Tá? Se eu trocar, ou seja, para todo y diferente de zero, se eu trocar a condição 2 para essa condição 2', né, essa minha chamada condição de Hormenda, implica que o teorema 1 vale do mesmo jeito. Tá? O teorema 1 vale do mesmo modo. E a gente viu que essa condição 2, se eu tiver uma cota para o gradiente dessa forma, isso aqui implica nessa condição 2', onde eu troco essa minha constante B aqui por uma constante B', que é B vezes uma constante que depende só da dimensão. Tá? Então, hoje o nosso objetivo é remover essa hipótese que está me assombrando, que o K pertence a L2, porque eu quero de fato tratar integrais singulares. Tá? E a gente vai essencialmente usar esses resultados, teorema 1 e teorema 2, uma vez que a gente já estabeleceu a limitação LP como constantes que não dependem da norma L2. Então a gente vai fazer um certo processo de limite. Então o teorema da aula de hoje é esse. Deixa eu mostrar para vocês. Nós vamos hoje discutir o seguinte teorema. Teorema 3. Suponha, então, seja K um núcleo satisfazendo as seguintes condições. Primeiro, K de x é menor ou igual do que uma constante, P sobre x elevado a n. Isso aqui para qualquer x diferente de zero. Segundo, e vale a minha condição de Hormenda. X maior que 2y, K, x menos y, menos K de x dx, menor ou igual do que B. Qualquer y diferente de zero. E terceiro, que haja um certo cancelamento, ou seja, a integral de K de x dx em qualquer anel, digamos R1 menor ou igual que x, menor ou igual que R2, isso aqui é zero. Lembra-se que você está no Rn, tá? Então, essa integral aqui eu estou integrando integral em qualquer anel, dá zero. Tá? Então, o teorema é o seguinte. Para f pertencente a LP, do Rn, 1 menor do que P menor do que infinito, defina, vamos botar assim, T de f, x, isso aqui é a integral, onde y é maior ou igual que epsilon, de f de x menos y, k de y, dy. Tá? Para epsilon maior do que zero. Então, de epsilon de f, norma LP, menor ou igual a certo AP, FP, onde essa constante AP é independente de epsilon. Além disso, para cada f em LP, esse limite, quando o epsilon vai para zero, de T epsilon de f, que eu vou batizar isso daqui de T de f, esse limite aqui existe na norma LP. Né? E o operador assim definido, esse operador T, satisfaz
a limitação estrela. Tá? Então, esse é o principal resultado que a gente vai provar hoje. Tá? Então, estou te dando um núcleo, agora singular, com essas três condições. Note que eu não estou mais requerendo que ele esteja em L2, só estou dizendo que ele é limitado dessa forma aqui. Né? Tem a condição de Hormenda, de decaimento, e tem também essa condição de cancelamento, que a integral dele em qualquer anel dá zero. Né? Para isso, uma vez que você tem essas condições, se eu te dou uma função LP, eu vou definir esse operador T de f, onde eu vou fazer a convolução de f com k, mas só vou integrar onde y é maior do que epsilon. A gente vai mostrar que esse operador T é limitado de LP para LP, com constante que não depende de epsilon. Né? E, além disso, para toda função LP, o limite T de epsilon de f existe na norma LP e vai ser um objeto que eu vou chamar de T de f. Isso vai ser minha integral singular. Né? E, obviamente, esse operador aqui vai satisfazer essa limitação, porque cada um desses caras satisfaz. Em particular, esse teorema 3 generaliza a transformada de Hilbert, que em uma dimensão eu tinha exatamente k de x, módulo de k de x igual a 1 sobre πx. Né? Valia o cancelamento, porque a transformada de Hilbert era com núcleo ímpar. E essa condição aqui você pode testar simplesmente se você quiser, porque o gradiente é menor do que 1 sobre x quadrado, transformada de Hilbert. Tá? Então, esse teorema aqui já é uma primeira generalização genuína da transformada de Hilbert. Tá. E, moralmente falando, é o resultado principal do capítulo, é esse teorema aqui. Tá? Na próxima aula, a gente vai tratar núcleos K particulares, que são homogêneos de grau menos n. Vocês vão ver a final do Campeonato Carioca? Tu torce pra quê, João? Qual time você torce? Flamengo? Ah, tu vai assistir o jogo lá? Tá confiante? Não, porque essas duas coisas não combinam na mesma frase, né? Eu sou vascaíno, estou confiante, é difícil. Torço pelo Ceará, pô. O Ceará ganhou ontem a Copa do Nordeste. O Ceará é campeão ontem. O maior público do ano. Agora vai ser superado pelo público do Maracanã no domingo, né? O Maracanã já tem, parece que 70 mil pessoas, ingressos vendidos. Se você quiser comprar ingresso agora, já não tem mais. Você já foi ao Maracanã, Carlos? Você tem que ir no Maracanã. Vem ao ímpar só. Muito bem. Resposta certa. Resposta certa. Então, vamos lá. Note o seguinte, certo, gente? Que a primeira coisa que você tem que fazer aqui é identificar esse objeto como um operador de convolução. Só que você está fazendo a convolução só onde o y é maior do que epsilon. Então, isso aqui convém, para a gente observar, convém a gente definir esse certo k epsilon de x, que é igual ao k de x, né? Se o x for maior do que epsilon em módulo, e é zero, caso contrário. Então, esse meu t epsilon de f nada mais é do que o f convolução com k epsilon. Tá? Então, vamos ver se a gente consegue fazer, né? Para a gente usar os nossos resultados anteriores, a gente tem que ver se a gente consegue cair nas hipóteses dos teoremas anteriores. Primeiro de tudo, o que você observa é que esse meu k epsilon, de fato, se eu trunquei a partir de epsilon, ele pertence a L2. Ele pertence a L2. Né? Porque o k tem esse decaimento, 1 sobre x elevado a n. Se eu elevar ao quadrado, 1 sobre x elevado a 2n, eu não integro perto da origem, mas no infinito eu integro. Na verdade, ele pertence a qualquer LP para P maior do que 1. Então, eu vou trocar aqui, k epsilon pertence a LP para qualquer P maior do que 1. Tá? Em particular, a gente vai usar no resultado anterior,
aqui pertence para P igual a 2, né? De novo, né? Porque 1 sobre x a n é elevado a p, se o p for maior do que 1, integra no infinito. E na origem eu não tenho problema nenhum. Muito bem, se você truncou no nível epsilon, a primeira observação que você tem que fazer é que 1 e 3 continuam valendo. Tá? Então, eu gostaria de provar que essas três propriedades aqui, 1, 2 e 3, continuam valendo nesse nível epsilon aqui. Tá? Então, eu afirmo a afirmação. Eu gostaria de ver que 1, 2 e 3, né, como no enunciado do teorema, tá? Então, como no enunciado no teorema 3, continuam valendo no nível Kepsilon, né? Então, para esse núcleo Kepsilon. Tá? Eu escolho um para fazer e vocês fazem os outros. Vamos escolher 2 para fazer e vocês fazem outros, né? Eu vou escolher um para fazer. Né? Se K é menor do que B sobre x a n, K epsilon é menor do que B sobre x a n. É fácil porque eu só estou truncando fora da origem, né? Então, 1 vale. E, de fato, 3 também é meio que óbvio que vale, né? Se a integral em qualquer anel se cancela, bem, se meu anel está fora do nível epsilon, continua cancelando. Se meu anel captura aqui o nível epsilon no meio, não tem problema. A integral fora de epsilon é 0 e dentro é 0 porque a função é 0. Então é muito fácil ver que 1 e 3 continuam valendo. 2 é um pouquinho mais complicado, mas também nada do outro mundo. Vamos ver o que é que acontece com 2. Vamos ver o que acontece com 2. Na verdade, eu queria que continuasse valendo. É importante, talvez, continuasse valendo com a mesma constante, né? Com o mesmo B. Então, vamos ver o que acontece com 2. O que é 2? Eu queria avaliar, vamos ver, eu queria avaliar a integral, vamos ver se dá certo. K de x menos y menos K de x, dx, K epsilon, né? K epsilon, onde x é maior do que 2y. Tá? Eu gostaria de provar que isso aí é menor ou igual que b. Ou que alguma coisa vezes b, mas que não dependa da dimensão. Né? Então, isso daqui... O que acontece se o meu y for... Se o meu y for maior do que epsilon, todo mundo concorda que está ok, né? Se o meu y for maior do que epsilon, então x é maior do que 2 é epsilon. X menos y é maior do que epsilon. Então, tudo isso aqui, o K epsilon é o mesmo K e vale. Então, o meu problema é se o y for menor ou igual que epsilon. Aí eu tenho que pegar essa minha integral e decompor, tirar as partes ruins dela. Vamos ver quais são as partes ruins. Integral aqui em RD, onde x é maior do que 2y. Agora aqui, o que é que eu tenho? Vamos ver. Aqui eu tenho... O y é menor ou igual que epsilon, nesse caso. Mas o que eu tenho que olhar é o x, né? Então, isso aqui eu vou decompor o pedaço bom, ou seja, o pedaço onde x é maior do que 2y. Na verdade, eu vou fazer isso aqui só para o x igual a 1. Então, esse pedaço aqui é um x maior que 2y. Bem, um dos dois tem que ser maior do que epsilon, né? Esse aqui, se o x for... Deixa eu ver aqui.
Dá um segundo. Tá. Então, tem um pedaço onde x é maior do que epsilon e tem um pedaço onde x menos y é maior do que epsilon. Esse aqui é o primeiro pedaço. Tá? Tem o pedaço 1. Tem o pedaço 2. O pedaço 2 é onde x é maior do que 2y. X sempre é maior do que 2y. Mas aqui só um deles, só x é maior ou igual que epsilon. E aqui x menos y é menor do que epsilon. Só que quando x menos y for menor do que epsilon, esse cara zera. Né? Então aqui fica só k epsilon de x. E tem um terceiro pedaço, né? Esse aqui é o pedaço 2, pedaço 1. Pedaço 3 é exatamente essa integral. Aí, onde x é maior do que 2y. Aqui onde x agora é menor do que epsilon. E onde x menos y é maior do que epsilon. E aqui esse pedaço zera. Então fica aqui só k epsilon de x menos y dx. Tá? Nessa primeira parte, a k epsilon é igual a k. Vocês concordam? Porque tanto x é maior do que epsilon, como x menos y é maior do que epsilon. Então, esse k epsilon aqui, essencialmente, é igual a k. Tá? Vamos fazer isso nos três. Né? Nesse segundo pedaço aqui, o x é maior do que epsilon, então k epsilon é igual a k. Nesse outro pedaço aqui, o x menos y é maior do que epsilon, então k epsilon é igual a k nesse lugar. Essa primeira aqui, ela perde a integral nesse conjunto, onde x é maior que 2y e outras duas restrições. Obviamente, essa integral, como é o módulo aqui dentro, perde para a integral só sobre esse conjunto. E a gente sabe que ela perde para esse cara b. Tá legal? Então, isso aqui perde para esse primeiro pedaço aqui. A gente viu que é menor ou igual que b. Muito bem. Agora, como tratar esses dois pedaços aqui? Mais uma vez, eu gostaria de provar que essas condições valem, né? Se possível, com a mesma constante, mas se não, só multiplicando ela por uma constante que pode depender só da dimensão. Não tem problema nenhum. Esse segundo cara aqui, você está integrando onde o x é maior do que epsilon e o x menos y menor do que epsilon. Você vai usar essa segunda aqui, 2, perde para a integral. Você vai usar que o k aqui é menor do que b sobre x a n. Tá? Só que você vai integrar b sobre x a n aonde? Vai integrar b sobre x a n no conjunto onde x é maior do que epsilon. X é maior do que epsilon e x menos y é menor ou igual que epsilon. Menor do que epsilon. Então, isso daqui, parado esse certo ponto y aqui, parado esse certo ponto y, eu estou... O que é que eu estou fazendo? Eu afirmo para você, isso aqui é uma certa integral aqui, tem o meu ponto y, né? Eu estou integrando onde, na bola de centro y e raio epsilon, mas estou integrando só também onde o x é maior do que epsilon. Então, aqui potencialmente tem a bolinha aqui, estou integrando potencialmente só aqui. Né? Tirando, tem que estar fora dessa bola aqui, na origem raio epsilon, mas tem que estar ao redor da bola, centro y e raio epsilon. Como é que a gente faz isso daqui? Dx. Por que isso aqui é limitado? Bem, você podia fazer uma mudança de variável aqui, né? Por que isso daqui é limitado? Por que isso daqui é limitado? Se eu fizesse, me permitam tentar aqui fazer só uma mudança de variável, se eu chamar o x de epsilon, x', se eu chamar y de epsilon, y', essa integral aqui vira a mesma coisa que a integral de b. Né?
Aí aqui vai ficar εn, x' n, o dx vai ficar εn, x'n vai cortar, então vai ficar só x'an dx'. Só que agora no conjunto onde x' é maior ou igual que 1 e x' menos y' é menor do que 1. Todo mundo está de acordo? Né? Que isso aqui tem a propriedade de ser invariante por dilatação. Essa boa propriedade. Então, agora, se você pensar nessa bolinha aqui, nessa figurinha aqui como sendo essa bola de raio 1 e essa bola aqui de raio 1 também, né? É claro que se você integrar a função sobre xan numa bola de raio 1 e fora da bola de raio 1 unitário, isso daqui perde, né? Isso daqui perde para uma certa constante, b vezes uma certa constante que só depende da dimensão. Tá? É fácil fazer essa conta aí, porque xn é maior do que 1, então você pode simplesmente, isso aqui é maior ou igual que 1, você troca isso aqui por 1, bota na integral, você está integrando uma bola unitária. Uma bola unitária, o volume da bola agora não depende mais de x', fica b vezes o volume da bola unitária, que é uma certa constante que depende só da dimensão. Tá? Então isso aqui prova que perde para o mesmo b multiplicado por uma constante dimensional. E o 3 é a mesma coisa, tá, gente? O 3 é a mesma coisa aqui, você trocando x menos y por z, né? Z maior do que y e z menos y vai ser menor do que y. Tá? Então é a mesma coisa, só que você vai trocar esse x menos y por z. Então 3 é igual a 2. Tá. Tá. Moralmente falando, o que a gente queria fazer era exatamente isso, né? É provar que esse meu núcleo Ky satisfaz aquelas mesmas condições ali. Tá? Mas eu ainda não estou em posição de usar o meu teorema anterior. Né? O que é que eu precisava no meu teorema anterior? No meu teorema 2. Tá? Eu precisava da condição de Hormender, que agora a gente viu que isso daqui vale para qualquer Ky, com essa constante b sendo trocada potencialmente por b vezes alguma constante dimensional, não depende de modo algum de epsilon. Então, eu tenho a condição de Hormender, eu tenho que integral de x maior que 2y de Ky, de x menos y menos Ky de x, dx, eu tenho que isso aqui é menor do que b vezes uma constante c, depende da dimensão, né? Para qualquer epsilon maior do que 0, legal. E a outra coisa que eu precisava para usar o meu teorema anterior era o quê? Além dessa condição aqui, eu gostaria que a minha transformada de Fourier de Ky, de que fosse uniformemente limitada por um certo B'. Aqui. Essa condição eu já tenho, que é essa mesma condição 2, só que essa aqui ainda não tem. Então, eu gostaria de provar que a transformada de Fourier desse Ky é uniformemente limitada por uma constante B', que é função desses B's aqui, talvez multiplicado por uma constante dimensional. Mas o importante é que não pode depender de epsilon. Tá? Isso aqui agora a gente não tem. Né? Observe que Ky chapéu está bem definido, porque Ky é uma função L2, então Ky chapéu faz sentido eu falar. Eu gostaria de provar que Ky chapéu é limitado. Tá? Isso aqui agora não é parte da hipótese, como era nos teoremas anteriores, mas eu tenho que concluir isso daqui a partir dessas 3 informações que eu tenho aqui. Né? Nomeadamente, eu vou usar essa, 1 e 3, para poder concluir isso daqui. Tá? Uma vez que a gente tenha isso, onde essas constantes aqui, essa e essa, são essas b vezes constantes dimensionais, eu concluo, usando o teorema 2, o meu resultado, para ter epsilon, onde a constante AP independe de epsilon, e aí depois eu vou concluir o resultado. Tá legal? Então, para a gente usar o teorema 2, a gente tem que avaliar quem é a transformada de Fourier desse Ky. Né? Dúvidas? Então, vamos fazer isso.
Vamos lá. Então, nós vamos agora provar a afirmação. Nossa afirmação 2 é que Kε chapéu é menor ou igual que B, com B, uma constante B independente de epsilon. Belinha, se quiser. Vamos ficar igual ao B original. Esse belinha tem que ser o B vezes alguém. A gente vai fazer isso aqui em 2 passos. Primeiro nós vamos provar para epsilon igual a 1 e depois a gente vai concluir para epsilon geral. Então, passo 1, para epsilon igual a 1. Ou seja, para epsilon igual a 1, você está querendo avaliar a função K1 de x, que é K de x, quando x é maior ou igual que 1, e é 0, caso contrário. E o passo 2 é para epsilon geral. Na verdade, a primeira coisa que eu afirmo, vamos fazer direto o passo 2, né? Eu afirmo para vocês que o passo 1, se eu provar para epsilon igual a 1, isso aqui eu obtenho o resultado de modo geral. Passo 1 implica o passo 2. Vamos pensar nesses termos. Tá? Eu provar para 1, isso aqui eu provo para epsilon geral. Por que isso? Bem, a gente começou o dia, né, com o núcleo K satisfazendo 3 propriedades. Né? Me lembrem aqui, nosso K de x satisfazia isso aqui é menor ou igual do que um B x a n. Tinha a minha condição de Hormener, K x menos y menos K de x, onde x é maior do que 2y, módulo de x maior do que 12 módulo de y, dy de x, que é menor ou igual que B. E a terceira condição era o cancelamento, né? Integral 1x de R1 até R2 de K de x, isso aqui era igual a 0. Essas eram as minhas 3 condições da minha integral singular. Tá? Cancelamento, limitação e a minha condição de Hormener. Para um certo B. Tá? Então, observe o seguinte. Do mesmo modo como a gente trata com as aproximações da identidade. Me permita fazer... só ver se eu vou botar epsilon n ou epsilon menos n. Se você botar... Isso aqui foi as condições que a gente chamou 1, 2 e 3. Então, se eu chamar, por exemplo, K' de x, epsilon a n, K de epsilon x, tá? Eu afirmo para vocês que esse cara aqui satisfaz 1, 2 e 3 com exatamente o mesmo B. Tá? Se eu pegar uma aproximação da identidade, porque eu não quero botar K epsilon para não confundir com o nosso K epsilon já. Eu chamei K' aqui, para um epsilon qualquer. Epsilon n, K' de x é epsilon n, K de epsilon x. Isso aqui satisfaz essas 3 condições com o mesmo B. Porque, bem, a terceira é óbvia, né? Que a média é 0. Isso aqui é só uma dilatação dentro e fora. Então, 3 é meio óbvio. Primeiro, mesma coisa, se eu multiplicar por epsilon dentro, aqui fica epsilon a n, multiplicar por epsilon a n fora vai cancelar. Também verifiquei isso com o mesmo B. Né? E o segundo é só você jogar aqui dentro, né? O K', K' vai ser epsilon a n, K de epsilon x, vamos fazer esse terceiro aqui, né? Epsilon x menos epsilon y, né?
yn fora, k de yx, onde x é maior que 2y. Aí você vai trocar o x, você vai ficar com essa terceira, vai ficar integral de y a n, k de yx menos y, menos yn, k de yx, a dx, no lugar onde x é maior do que 2y. Tá? Então aqui você troca y, chama de y', yx chama de x', tá? Então vai ficar k, x' vai ser maior do que 2y', k de x menos y, x' menos y', k de x', e aqui o dx vai ficar dx' sobre yn, que vai cortar esse cara. Então vai ficar a mesma coisa com o mesmo b. Tá? Então isso aqui é essencialmente um exercício de mudança de variável. Se trocar essa função por essa, para qualquer epsilon, vale com a mesma propriedade. Então, admita que a gente fez o passo 1. É daqui que você, então, essencialmente o que eu estou falando é que esse negócio é invariante por dilatação, tá? Então, eu faço essa mudança, faço o passo 1, depois eu volto à minha dilatação. É isso o que está por trás. Então... Então, se vale o passo 1, ou seja, se K1, chapéu, de eta, é menor ou igual que beta, lá para qualquer eta, tá? O que você usa é simplesmente que a função epsilon a menos n, K', né? Então, vou botar aqui K', se vale para K', se vale para o epsilon igual a 1, vamos dizer que vale para a função K'1, né? Que a função K' que a gente definiu ali é a mesma função que satisfaz as condições originais com o mesmo B, né? Então, admita que vale aqui para o mesmo B'. Você provou aqui para o K'1, aí você considera a função epsilon a menos n, K' de x sobre epsilon. Chama esse cara aqui de catil de x. A gente sabe que a transformada de Fourier do catil de x, transformada de Fourier do catil é o quê? Transformada de Fourier desse cara dá simplesmente K' de epsilon eta. Né? Vou pegar aqui K1', desculpa. Chama de catil, epsilon menos n, K1' de x sobre epsilon. Então, transformada de Fourier, quando eu multiplico fora, divido por 1 sobre epsilon elevado a n, divido dentro por epsilon, transformada de Fourier desse cara aqui todo é transformada de Fourier, é só multiplicar por dentro por epsilon. Tá? Só que essa transformada de Fourier é limitada por B', né? Então, esse cara aqui, pede para um certo B'. Agora, quem é esse catil aqui que eu chamei? Observe que o catil, ele é o quê? Catil de x, né? O K1 é igual, esse K1 aqui só vale quando o que está dentro é maior do que 1. Né? Então, o catil aqui só vai valer quando x for maior do que epsilon. Tá? Só que quando x for maior do que epsilon, o K1' de x sobre epsilon vai ser K' x sobre epsilon. Só que K' de x sobre epsilon é o mesmo epsilon dá epsilon a n vezes k do que está dentro vezes epsilon, então dá x. E aí com esse epsilon a menos n fora, então isso aqui fica só k de x, se o x for maior ou igual que epsilon. E quando o x é menor do que epsilon, esse cara aqui que está dentro é zero. Esse aqui é zero. Tá legal? Então, esse é o truque para passar, é você observar que esses dados, eles são invariantes por dilatação, se você fizer na forma da aproximação da identidade. Então, você pode se restringir a provar o caso epsilon igual a 1, para uma função que satisfaz isso aqui de maneira geral. E aí, se você quiser o caso para qualquer epsilon, você usa esse argumento, passa para o caso 1, usa
o passo 1 e depois volta, no caso o epsilon, exatamente essas contas que estão pormenorizadas aqui. Tá? Então pronto, então isso aqui completa a prova de que o passo 1 implica o passo 2 e falta só a gente provar esse passo 1 aqui. Então, agora eu estou restrito a provar as coisas quando epsilon é 1. Querendo provar as coisas quando epsilon é 1. Né? Então, lembra que eu tenho a minha função, que é K1 x, que é o meu K de x, se o x for maior ou igual que 1, e é 0 se o x for menor do que 1. Aí eu quero olhar para a transformada de Fourier, K1, chapéu de Xi. Como é que eu vou fazer isso? Só para ficar na mesma notação aqui, deixa eu botar K1 chapéu de Y. K1 chapéu de Y, obviamente a integral em Rn, g elevado a menos 2 pi xy, K1 de x dx. Tá. Então vamos fazer o seguinte. Quer dizer, na verdade, eu nem sei se essa integral aqui existe, porque eu só sei que K1 é L2. Então, para ser bem preciso mesmo, eu vou escrever K1, chapéu de Y, como sendo o limite, quando R vai para infinito, dessa integral aqui, na bola de raio R. Tá? Ou seja, quando x é menor ou igual que R. Esse limite no sentido L2. Tá? Sentido L2. Agora vamos separar essa integral aqui em duas. Vamos separar essa integral. Eu queria separar essa integral onde o x é potencialmente menor ou igual do que 1 sobre y. Então isso aqui. 2π. O y está parado. Tá? Então o y está parado. Vou escrever isso daqui como sendo essa integral. Mais o limite, quando r vai para infinito, da integral, onde o x agora vai de 1 sobre módulo de y até r, g elevado a menos 2πi xy, K1 de x dx. Tá? Vocês vão já entender por que eu botei esse 1 sobre y aqui na parada. Então, isso aqui é igual a isso. Tá? Separei essa integral em duas partes. Na parte, se o y está parado, essa parte é onde o x é pequeno e a parte onde o x é grande. Essa parte onde o x é pequeno, observe que ela pode ser nula, né? Porque o K1, se o x for menor do que 1, é 0. Então, isso aqui, se o y for maior do que 1, essa integral aqui ela nem está aqui, ela não existe. Tá? Vamos dividir essa integral em duas partes, vamos tratar essas duas partes separadamente. Esse limite 2. Bem, o que a gente trata 1 é fácil a gente tratar. O que a gente faz a gente faz uso da propriedade do cancelamento para introduzir um bom termo aqui. Qual é o bom termo? Que eu vou botar elevado a menos 2π xy, vou botar aqui menos 1, né? E vou botar K1 de x dx. Essa integral é igual a 1, que está escrito ali, por quê? Porque o K1, tem a propriedade de cancelamento também. Eu só fiz introduzir aqui um K1, um anel. Né? É claro aqui que o x tem que ser sempre maior ou igual que 1, né? Porque senão o K1 dá 0. Então isso aqui é de fato um anel. Bem, só que aqui eu posso usar a desigualdade do valor médio,
Né? Aqui eu vou usar simplesmente o fato de que é elevado a menos 1, se quiser, menor ou igual do que... Não, isso aqui tem que usar um... Dois pi i x. Eu vou fixar o meu y, né? Fixar o meu y, vou considerar essa função f de x elevado a menos 2π xy. Né? Então, f' de x é 2π, se o x está fixado. É que eu não quero bem fazer isso, né? Na verdade, você não precisa fazer isso, não. Só considerar essa função aqui, f de t, deixa eu considerar esses dois caras computando juntos, né? Mais fácil. Se você olhar para essa função f de t elevado a 2πt, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero fazer. A derivada dela, obviamente, 2π, né? Elevado a 2πt, né? Só que o sup da derivada dela, então você vai simplesmente cotar o f de t menos o f de zero. Isso aqui é menos t vezes o sup de f', né? Desigualdade do valor médio. Só que o sup dela aqui é uma constante. Tá? Então, isso daqui é menor ou igual do que a integral, se vocês me permitirem, 1 menor ou igual que x, igual que 1 sobre y. Então, isso aqui é pela desigualdade do valor médio. O t aqui é, se você quiser, módulo de t. T aqui é x escala y. Eu já vou botar, inclusive, trocar por módulo de x vezes módulo de y, vezes k1. Tá claro? Uma constante aqui na frente. 2π, se você quiser. Só que agora a gente usa a nossa limitação. Uso a minha limitação para o K1. Né? K1, lembrem que era, esse aqui tem um Y, esse Y eu vou tirar, vou deixar aqui fora. Então aqui fica um B vezes sobre x a n dx. Tá? Então isso daqui dá CY. C, toda vez que eu escrever C, é uma constante só que depende da dimensão. X menor ou igual que 1 sobre y. E aqui fica, vou botar esse b aqui para fora também, fica 1 sobre x a n menos 1 dx. Só que esse negócio aqui é integrável perto da origem. Você pode, de fato, calcular, vamos calcular o que é isso daí. Isso daqui dá cyb, isso aqui dá a integral de 1 até 1 sobre y. Se eu passar para coordenadas polares, tem uma nova constante dimensional, um c' aqui. E aqui vai ficar a integral 1 sobre r a n menos 1. Vai ter um r a n menos 1 dr, então aqui vai ficar só 1 dr, né? Isso? É isso. Tudo bem. Se quiser, aqui, nesse ponto aqui, você pode botar até x igual a 0, se você quiser. Majorado por isso. É x igual a 0. X igual a 0 aqui. Então, isso aqui dá c' y, b, e a integral, isso aqui dá 1 sobre... Aqui tem um módulo de y. Isso aqui corta. Então, isso aqui é o seu b original multiplicado por um c que depende só da dimensão. Né? Essa é a cota que você queria, que você provou para 1. Agora vamos provar a mesma cota para 2. Dois vai ser um pouquinho mais refinado. O que eu quero lidar agora é com o limite. Quando r vai para infinito, de quem? Da integral de e elevado a menos 2πi xy.
K1 de x dx. Em qual conjunto? Nesse conjunto aqui que sobra. Olha, eu vou fazer uma translação. Aqui a gente tem que fazer um truque para fazer aparecer a minha propriedade de Hormender. Então aqui, na verdade aqui a gente já usou a propriedade do cancelamento, a gente já usou a limitação, e eu vou usar também a propriedade de Hormender para poder provar que a transformada de Fourier é uniformemente limitada. Como é que a gente vai fazer isso? Bem, aqui eu vou o que eu vou fazer? Vou trocar, eu vou escrever isso aqui como um meio, esqueço o limite, que vou escrever esse limite aqui de novo. Vou botar um meio dessa, menos 2π x e y, onde 1 sobre x, y menor ou igual que x, menor ou igual que r, tá? De K1 x dx, e eu vou pegar a segunda, meio disso, mais, eu vou pegar aqui uma outra integral, vou trocar aqui o x por x menos z, tá? Para a gente começar a fazer aparecer a minha condição de Hormender. Só que aqui vai ficar, então, e elevado a menos 2π i x menos z e y, K1 de x menos z dx. E aqui fica 1 sobre y menor ou igual do que x menos z, menor ou igual do que r, tá? Então não fiz nada, tá? Só peguei, deixei metade do jeito que está e peguei metade, troquei o x por x menos z. Tá? Lembra que na integral de Hormender aparece uma coisa assim, K1 de x menos K1 de x menos z. Ou o contrário, né? Parece um menos o outro. Aqui está aparecendo com mais. Né? Então o seu segredo aqui é escolher o z, né, de modo que essa exponencial fique menos essa. Você pode fazer isso, porque essa exponencial é simplesmente essa, elevado a menos 2πi xy, vezes é elevado, tem um termo aqui, é elevado. Então aqui você vai escolher, então escolha z, de modo que é elevado a 2πi yz seja igual a menos 1. É isso que você vai fazer. Tá? Em particular, como é que a gente pode fazer isso? A gente pode escolher o z como sendo y sobre, se botar y, vai ficar y com y da y quadrado, y sobre y 2, aí aqui cancela, né? Posso escolher isso. Tá? Que aí fica elevado a πi, elevado a πi dá menos 1. Então escolha o z assim, né? Observe que, note, que módulo de z nessas condições aqui é 1 sobre 2 vezes módulo de y. Guarde isso daqui, então z agora é isso. E essa integral, então essas coisas aqui ficam iguais a 1 meio. Deixa eu reescrever aqui para fazer bem devagarinho. 1 sobre y menor ou igual que x, menor ou igual que r, de e elevado a menos 2πy, K1 de x, menos, deixa eu botar um menos aqui, tá? Agora eu sei que ficou e elevado a menos 2π xy. Deixa eu deixar o K1 x menos z aqui, mas vocês já sabem quem é o z. O z é isso. E agora fica essa integral, onde isso daqui vale, né? X menos z menor ou igual que r. Tá? Então esse foi o primeiro passo para juntar essas integrais, né? Já transformei no meu menos aqui, mesmo exponencial na frente, né? Para juntar só faltava os domínios de integração serem os mesmos. Tá? Mas aí a gente faz isso na força bruta, né? Porque aqui, gente, o x é o lugar onde o x é grande, né? Esse aqui é o lugar onde o x é grande, é maior que 1 sobre y e menor do que r.
né? E o z é um cara pequeno, né? Depende do y estar parado. Então, quando o x é muito grande, essas integrais aqui, esse domínio de integração tem uma boa interseção. Vou fazer uma figurinha aqui, para vocês verem o que acontece. Então, a primeira figurinha está integrando aonde? Está integrando onde o x é maior do que 1 sobre y e menor do que certo Rzão. Integrando aqui dentro. Tá? Agora a segunda, né? Tu pegou o z aqui, que essencialmente tinha módulo 1 sobre 2y. Tu pegou essa bola, a segunda integral é onde 1 sobre y é menor ou igual do que x menos z, que é menor ou igual que r, né? Então agora tu pega essa figura e faz um shift de z, né? Esse aqui é o teu z, para a direita. Perdoe o desenho aqui, mas vai ficar mais ou menos uma coisa assim, né? Isso e... sei lá. É meio maluco assim. Tá? Então essa é a segunda integral, as bolas amarelas. Você só tem que tomar cuidado com esses pedacinhos aqui. Esse. Então vamos fazer isso. Então eu digo que 2 é igual a limite, quando r vai para infinito, de 1/2. Agora deixa eu juntar as integrais, deixa eu botar a integral onde x é menor ou igual do que 1 sobre y, menor ou igual que r, de e elevado a 2 menos 2πi xy, k de x, k1 de x, né, menos k1 x menos z dx. Tá? Juntei as duas sobre o mesmo domínio. Tá? Essa estava sobre esse domínio, agora eu botei agora sobre o mesmo domínio. Botei as bolas laranjas para as bolas brancas. Então, eu tenho que somar e subtrair esses pedacinhos laranjas aqui. Então, eu vou somar o quê? Então, eu tenho que pegar a minha integral, que era menos 2πi xy, k1 x menos z. Essa era a integral original que eu tinha. Nesse pedaço aqui de integração aqui, eu não tenho mais, tá? Porque eu tirei ele. Quer dizer, esse é o pedaço da integração que eu tinha no começo, mas que eu não tenho aqui. Tá? Então, deixa eu botar aqui, vamos chamar essas regiões aqui de A, B, C e D. Tá? Vocês sabem o que é pela figurinha. Região A é onde estava anteriormente, mas aqui não está representado. E a minha integral começa com sinal menos, né? Então, aqui eu tenho que ainda incluir a A, ou seja, incluir a A. Tá? E tenho que incluir a C. Tenho que incluir a A e tenho que incluir a C. Tá? Incluir quer dizer com sinal menos, porque a integral original tinha um sinal menos, tá? Então, aí eu incluí A e C, e as que não tinha anteriormente, que eu introduzi aqui nesse cara, eu introduzi a integral sobre B e sobre D. Então, eu tenho que tirar elas, integral sobre B. Tenho que tirar essa daqui sobre D. Muito bem. E agora vamos avaliar e provar que esse troço aqui é pequeno. Né? Queria provar primeiro que esse troço aqui é pequeno. Quando R vai para infinito, por que isso aí é pequeno? Ou então converge para alguma coisa.
Vamos ver. Quero provar que isso aqui é limitado. Quero provar que é pequeno não, desculpa. Quero provar que isso aqui é uniformemente limitado. Tá. Por que essa integral sobre A é limitada? Vamos escrever quem é essa integral sobre A direitinho, tá? Vamos ver se vocês concordam comigo. Essa integral sobre A é a integral de E elevado a menos 2πi xy K1 de x menos z dx. Quem é esse conjunto A, gente? Esse conjunto A aqui, vamos ver se eu consigo descrevê-lo. É o conjunto onde o x menos z era menor do que 1 sobre y. Concorda? X sobre z era menor do que 1 sobre y, que é o raio dessa bola. Porém, o próprio x é maior do que 1 sobre y. Tá? O x é maior do que 1 sobre y. Muito bem. Então, deixa eu pegar agora e fazer uma mudança de variável, trocar x menos z de novo por w. Isso aqui vira o quê? Isso aqui vira a integral de E elevado a 2πi x é w mais z, então fica wy. E quando eu boto z, eu troco o sinal, né, porque E elevado a menos... Escolhi o z de modo que E elevado a 2πyz dava menos 1. Oi? X menos z é menor... Não, x menos z é menor do que 1 sobre y. Tá? Essa bola aqui, ó. Estou dentro dessa bola e fora dessa. Estou no A. No outro conjunto, no B, eu vou estar dentro dessa bola e fora dessa. Vou trocar isso aqui e esse daqui. A prova vai ser a mesma. Vou fazer só para essa bola, para a outra vai ser análoga. Troco x menos z por w. Esse cara aqui fica a mesma coisa, né? Eu tenho que botar um menos aqui na frente, mas não tem problema, que eu vou depois limitar. E aqui fica K1 de w. Botei o K menos EW, então ficou W menor ou igual do que 1 sobre Y, e a outra é X, que é W mais Z maior ou igual do que 1 sobre Y. Tá? O que eu quero mostrar para vocês é que isso daí é menor ou igual, gente, do que a integral de módulo de K1 de W. Em K1 de W a gente sabe o que é, no máximo B sobre W elevado a N, né, isso aqui certamente perde para isso, dW, num certo anel. E o anel é esse, né? W é menor ou igual do que 1 sobre Y, e é maior ou igual, W mais Z é maior ou igual que 1 sobre Y. Só que o Z tem módulo 1 sobre 2Y. Então, na pior das hipóteses, esse W aqui tem que ser maior ou igual do que 1 sobre 2Y. Tá? Então, você está nesse anel. E aí, vocês já viram o que vai acontecer. Isso aqui vai ser constante, porque a integral de 1 sobre w elevado a n, quando você passar para coordenadas polares, dá 1 sobre x, dá log desse menos log desse, dá constante. Só fazer a conta, isso daqui é uma constante dimensional. Integral de r variando de 1 sobre 2y até 1 sobre y. Aqui, quando você passou para coordenadas polares, tinha r elevado a n. Vai vir um r elevado a n mais 1 em cima, vai ficar 1 sobre r dr. Então, isso daqui é c vezes logaritmo de r avaliado. 1 sobre y, 1 sobre 2y. O y aqui cancela. Né? Isso aqui dá uma constante. Tá? Tem um c, tem um b, né? Aqui também. Tem um c, que é a constante que vem da integração em coordenadas polares, e o b que já estava aqui. Então, só para manter o cb. Para ver que eu peguei os meus b's e estou sempre multiplicando por constantes que só dependem da dimensão. Tá? Então, isso aqui essencialmente trata o A e o B é tratado da mesma forma, tá? Só reverter os papéis, essas duas bolinhas. E vamos tratar agora o C e o D. Né? Então, isso aqui trata as bolinhas pequenas, tratar o C. A integral sobre C, quem é C? Você está integrando E elevado a menos 2πi xy, K1 de x menos z dx.
Quem é o C, gente? De novo, C é o conjunto onde o x menos z é menor ou igual que R. Essa prova aqui é uma das provas que vocês vão ver no livro e está errado no livro. Tá? No livro do Stein isso aqui tem, quer dizer, é um pequeno equívoco, mas ele não vê esses 4 conjuntos aqui não. Acho que ele bota só um ou bota só 2 lá no livro. Mas é uma bobagem e vocês corrigem isso daqui assim. Ele tem a ideia principal de fazer só um conjunto. X menos z é menor ou igual que R e o x mesmo é maior do que R. X mesmo é maior do que R. Tá? Quando você faz a mesma coisa feita acima, tá? Muda a variável, troca para coordenadas polares, isso aqui fica sendo a integral de quem? De R menos Y, que está parado, até R, e 1 sobre Rzinho dr. Tá? Fez uma constante CB. Né? Ou seja, isso aqui fica CB log de Rzão sobre log de Rzão sobre Rzinho menos Y. Para o Y parado, isso aqui vai para zero, quando o R vai para infinito. Tá? Então, essa primeira parte, na verdade, é limitada por uma constante, e a integral sobre essa segunda parte vai para zero quando o R vai para infinito. Então, você conseguiu se posicionar de maneira boa, você eliminou alguns termos de erro aqui, quer dizer, provando que eram uniformemente limitados, e conseguiu ficar com a integral do tipo Hormender, e nesse caso, 2 perde, né? É menor ou igual do que o limite, quando R vai para infinito, de 1/2 da integral em x maior ou igual que 1 sobre y menor ou igual que R. Vamos agora eliminar esse exponencial, ficar só com o módulo aqui, K1 de x menos z menos K1 de x dx, mais potencialmente alguns CBs, né? E esse pedaço vai para zero, então mais um CB. Muito bem, então certamente isso aqui é menor ou igual. Agora eu jogo R para infinito, menor ou igual do que 1/2 da integral, onde x é maior ou igual do que 1 sobre y, de K1 de x menos z menos K1 de x dx, mais CB. Certo? Só que o z, o módulo do z era 1 sobre 2 módulo de y. Então, essa condição aqui nada mais é do que x maior ou igual do que 2 vezes o módulo de z. Né? E aí você cai na integral de Hormender. K1 de x menos z menos K1 de x, no conjunto de x é maior que 2z. Você sabe que isso aqui é limitado por 1b. Mais esse CB aqui. Isso prova, né, que, bem, lembrando bem que a nossa transformada de Fourier era o limite L2 desse negócio quando o R vai para infinito. Uma subsequência de R's, esse limite é pontual. Né? Para essa subsequência que converge pontualmente, você provou que o valor da transformada de Fourier perde para B mais CB. Tá? Então, isso aí acaba essa parte do teorema. A gente prova que qualquer um desses núcleos K-epsilon satisfazem a mesma, satisfaz as propriedades, as hipóteses do teorema anterior com os mesmos B, tá? Independente de epsilon. Então, isso aqui já me implica que portanto, T epsilon de F, né? Lembrando que era F convolução com K epsilon, verifica T epsilon de F, norma LP menor ou igual do que uma constante AP, essa norma FP, né?
para 1 menor do que P menor do que infinito, isso aqui é super importante, para P igual a 1 não vale, com a constante AP independente de epsilon. Todo o trabalho que a gente fez hoje foi para mostrar isso, tá? Constante independente de epsilon. Tá, agora vamos mostrar então que o limite, quando o epsilon vai para zero, existe no norma LP. Né? A gente já está quase lá. Agora a parte que falta é fácil. Primeiro você faz, então, você tem uma família uniformemente limitada de operadores, tá? E você quer provar que eles convergem para um limite, você tem que provar essencialmente que eles convergem para um limite num subconjunto denso, e aí usar o truque para uma função geral de somar, de aproximar por essa função no conjunto denso e usar a limitação uniforme. Tá? Então aqui você pega, por exemplo, então, se f for uma função, digamos, sem infinito de suporte compacto, se f for uma função sem infinito de suporte compacto, né, eu gostaria de ver que o T de f converge para alguém na norma LP. Tá? Só que o meu T de f, nesse caso, vamos ver aqui, a integral, onde y é maior do que epsilon, de quem? De f, x menos y, k de y, dy, epsilon de f de x. Tá? Então, essa integral aqui eu vou dividir em duas partes. A primeira é quando... Vou dividir em duas integrais. A primeira é quando o y é maior do que 1, ou seja, quando o y é maior ou igual que 1, f de x menos y, k de y, dy. E a segunda integral quando o y está entre epsilon e 1. A parte onde o y é maior do que 1, isso daqui é bem definido e dá um número. Né? E dá uma função LP. Por quê? Porque eu estou convoluindo, o meu K está em LP, lembra que o K está em qualquer LP para P maior do que 1. Tá? Então, isso aqui é a convolução de um núcleo LP. O K está em LP para qualquer P maior do que 1, desde que eu trunque fora da origem. Tá? Então, o K está em LP e a minha função F está sem infinito de suporte compacto, portanto, está em L1. Então, isso aqui é a convolução de uma função LP com uma função L1 pela desigualdade de Young, que está em LP. Esse cara aqui é um objeto em LP e está parado. Agora que eu vou passar o limite, quando o epsilon vai para zero, nesse pedaço. Tá? Esse aqui já é um objeto em LP e está parado, vou olhar só para esse segundo pedaço. Esse outro pedaço aí, a gente de novo usa a propriedade do cancelamento. Esse outro pedaço é a integral, onde epsilon é menor ou igual que y, que é menor ou igual que 1, de f de x menos y, k de y, dy. A gente usa que isso aqui é integral de f de x menos y, menos f de x, k de y, dy. Né? Estou usando que a k tem a propriedade do cancelamento em anéis. Né? Botei aqui um f de x que não depende do y, parâmetro de integração. E agora a gente vê que essa sequência aqui, ela isso aqui faz uma sequência de Cauchy em LP, parâmetro epsilon, converge para alguém. Tá? Simplesmente porque f de x menos y, né? Primeiro de tudo, só para vocês observarem que essa integral aqui, ela só existe, o y aqui é menor do que 1, né? E o x, a função f tem suporte compacto, tá? Então o suporte desse negócio aqui é compacto, tá? Só existe para x no suporte original mais 1, né? Então, e aqui nesse suporte compacto eu tenho uma estimativa uniforme, que é f de x menos y menos f de x. Isso aqui perde para um sup do gradiente vezes y. Tá? Então, o que você tem aqui é que essa integral aqui é majorada
pela integral de m, y. M é o supro do gradiente da f. E o k de y perde para b, y a n, dy. Isso aqui é epsilon. Você perde para isso. E essa é uma sequência, isso aqui é uma sequência de Cauchy. Se você quiser, na norma uniforme, né? Na norma uniforme, mas como X está restrito a um suporte compacto, qualquer norma LP, então. Né? A norma uniforme porque eu digo o seguinte, que essas duas sequências aqui, se você pegar e fizer a subtração desse cara aqui para um epsilon 1, pegar quando o parâmetro, sequência de Cauchy, quando o parâmetro epsilon está indo para zero, tá? Cauchy no parâmetro epsilon. Você pegar dois caras aqui, epsilon 1 e epsilon 2, e fizer a subtração desse negócio, você fica com a o que sobra é majorado pela integral no anel entre epsilon 1 e epsilon 2, que é uma coisa assim, né? mb sobre y elevado a n-1 dy. Quando você transformar em coordenadas polares e fizer a integração, isso daqui dá simplesmente mb vezes um múltiplo de epsilon 2 menos epsilon 1. mbc. Vezes o epsilon 2 vezes epsilon 1, né? Já que isso aqui tem exatamente n-1, quando você transformar em coordenadas polares vai ficar n-1, vai cancelar, vai ficar simplesmente só o tamanho do anel. Então isso aqui é uniformemente limitado para todo x, vale isso aqui para todo x nesse suporte compacto da f. Né? Portanto, quando o epsilon vai para zero, isso aqui é a sequência de Cauchy uniforme, a sequência de Cauchy em LP. E esse cara tem um limite. Quando o epsilon vai para zero, tem um limite na norma LP. O pedaço que faltava era um pedaço fixo, que estava parado, que é uma função LP. Tá? Portanto, quando f é sem infinito de suporte compacto, essa sequência t epsilon de f, quando o epsilon vai para zero, tem um limite LP, que eu vou chamar de t de f. Portanto, para f sem infinito de suporte compacto, de Rn, né, existe o limite, quando o epsilon vai para zero, de t epsilon de f, que eu vou batizar como sendo t de f. Né? Esse limite aqui em LP. Então, isso me define o operador limite nessa classe de funções densas. Agora, é claro que como para cada epsilon, t epsilon de f é menor ou igual do que AP vezes a norma de fp, isso aqui passa para o limite, para esse operador limite, então tfp fica sendo menor ou igual do que AP vezes fp. E aqui é importante que a constante AP não dependa do epsilon. Tá? Então, você gerou um operador limite na classe de funções, numa classe de funções densas, e esse operador limite satisfaz essa limitação. Ele é limitado. Né? Então, isso define esse operador T em LP de Rn por continuidade. Certo? Definiu o operador T na classe de funções sem infinito de suporte compacto, ele é limitado, define então T em LP por continuidade. O que falta simplesmente eu ver agora é que para qualquer f em LP, eu tenho que t epsilon de f converge para t de f na norma LP. Vou botar para qualquer g em LP, t epsilon de g converge para t de g em LP. T de g definido dessa forma aqui em cima. Né? Ora, mas para ver isso é relativamente fácil. O modo como você faz é... Então, dado um epsilon maior do que zero, né? Se eu te dou uma função g em LP, você toma f sem infinito de suporte compacto, de modo que f menos g em LP seja menor ou igual do que epsilon sobre 3. Né? Aí você escreve t de g menos t epsilon de g. Isso aqui é menor ou igual do que t de g menos t de f
epsilon não. Dado eta, tome f, blá, 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 de modo que isso aqui é menor do que eta sobre 3. Então, você escreve t de g menos t de epsilon de g, norma p, menor do que isso aqui, p, tf menos t epsilon de f, p, mais t epsilon de f menos t epsilon de g, p. Esse pedaço aqui, pela definição do meu operador t, isso aqui perde para AP g menos f, p. Esse pedaço aqui, tf menos tf. Eu deixo aqui. E esse segundo aqui perde de novo. Agora, para cada operador t epsilon, eu tenho uma cota LP, que é AP f menos g. Portanto, isso aqui perde para 2AP vezes eta, eta sobre 3, eta, 2AP eta, né, mais TF menos T epsilon de F sobre P. Agora, esse cara aqui é menor do que eta para epsilon maior do que epsilon zero. Fixada F, como a F é infinito de suporte compacto, esse cara aqui é menor do que eta para epsilon maior do que epsilon zero. Portanto, para esse epsilon maior do que epsilon zero, essa coisa original aqui é menor ou igual do que 2 AP eta mais eta. E eta é pequeno, quão pequeno você queira, então esse cara aqui, de fato, vai para zero. Esse T epsilon de G converge para T de G na norma LP. Então, o processo é sempre esse mesmo, né? O que eu fiz aqui é a análise básica. Quando você tem uma família de operadores uniformemente limitados e quer extrair um operador limite, essencialmente o que você tem que fazer é provar que esse limite é bem comportado numa classe de funções densa. E aí você define o seu operador e prova que ele é o limite em geral, aproximando a tua função por essas funções densas. Pronto, isso é a prova do teorema de Calderon-Zygmunt, né? Grande parte da ação a gente fez na aula passada, que foi realmente usar a decomposição em cubos, provar a estimativa 2 forte, a estimativa 1 fraco, usar a interpolação de Marcinkiewicz, usar o argumento de dualidade. A gente fez com a hipótese que não era necessário de que nosso núcleo original tivesse L2. O nosso trabalho hoje foi simplesmente não começar com o núcleo L2, começar de fato com o núcleo singular, que é o caso da transformada de Hilbert, truncá-lo para poder usar o teorema anterior, só que a única coisa que a gente fez hoje foi provar que toda vez que eu trunco, as estimativas do teorema anterior valem com as mesmas constantes, independente do truncamento, né? Portanto, o resultado segue, a gente tem uma nova prova, quer dizer, a gente refez a prova da transformada de Hilbert, só que agora numa generalidade bem maior. Tá? Então, a gente vai encerrar aqui por hoje, deixo vocês com um bom feriado. Semana que vem, acho que a gente vai fazer 2 aulas. Não vou voltar ao horário normal, terça e sexta. Tá? Próxima aula terça, próxima aula sexta, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a teoria de Calderon-Zygmunt, mais algumas variantes desse teorema principal. Muito bem, senhores. Lembrando para vocês que a próxima lista ficou, não para a próxima semana, mas para a semana seguinte, 12 de maio, né, que a gente falou. Espero que vocês tenham ido bem na prova de teoria espectral de vocês hoje.